Olá, estamos aqui na nossa TV Mundi, iniciando mais um programa Adoção, um Exemplo de Amor. Hoje recebendo Cíntia Prudente, que vai falar um pouco sobre sua experiência adotiva. Como vai, Cíntia? Tudo bem? Tudo bom, Silvana? Tudo ótimo. Fala um pouquinho, inicialmente, como é que foi o teu processo de habilitação. A minha habilitação foi um pouquinho diferente do habitual, porque eu já vim de uma família que adota, são várias crianças já adotadas na família, são 8 crianças agora, no momento. E então eu já sabia desde sempre que ia adotar. Quando eu procurei a vara da infância para minha habilitação, eu já tinha contato com os grupos de apoio à adoção, o que me ajudava muito. Então, toda a parte de documentos e tudo, eu já sabia tudo, todos os procedimentos, né? E quando eu entrei em contato com a vara da infância, essas pessoas já me encaminharam para um projeto que é o Apadrinhar. E eu dei entrada no processo de habilitação e fui conhecer o Apadrinhar. Então, fui até os cartórios para tirar as certidões. Comecei a fazer aquela parte das reuniões com a assistente social, com a psicóloga, com o grupo, né, de habilitandos, e já estava conhecendo um pouquinho do Apadrinhar. Foi quando eu comecei a visitar abrigos. A minha processo de habilitação ainda estava caminhando quando eu tive uma indicação para o Apadrinhar. E qual era o teu perfil inicial para a habilitação? Eu pensava assim, numa criança maior. A minha irmã, nessa época, tinha adotado uma criança com 9 anos. Então, eu não consegui mais fechar os olhos para a adoção tardia. Eu comecei a conhecer e vi o quanto poderia ser bom a adoção tardia. A tua sobrinha tem quantos anos? Ela foi adotada com 9. Com 9. E uma prima que foi adotada com 11. Então, aí depois de conhecer essa realidade, né, a necessidade também, e a praticidade, né? Tem um lado muito prático também. Imagino. De você já logo ter uma filha crescidinha, né? Então, o meu perfil, até então, era uma criança de 5 a 8 anos. Mas eu recebi uma indicação de uma criança de 10 anos e a gente abriu o coração para conhecer. E aí começou a história, assim, do apadrinhamento com a possibilidade de adoção e acabou virando adoção. Entendi. Como é que foi esse procedimento de apadrinhamento? Como é que funcionou? Foi uma coisa rápida? Por qual fase você passou no apadrinhamento que você gostasse, assim, de falar sobre isso? O apadrinhamento, eu entrei em contato com a vara de infância de Madureira, com a psicóloga Ana Lúcia. Então, ela me falou mais sobre o projeto, o que seria necessário, aí pediu os documentos para que a gente levasse, eu e meu marido, e marcou uma reunião com a gente lá no fórum. Ok. Então, a gente foi com basicamente os mesmos documentos que a gente leva para habilitação, né? Todos os documentos pessoais, ainda comprovante de renda e comprovante de residência. A gente levou. E aí, assim, quando a gente foi, a gente já tinha essa indicação. Então, ela também passa o perfil da criança pra gente. Ok. E deixou muito claro que isso não seria vinculado à adoção, né? Mas que poderia acontecer, que já existiram casos que aconteceram, que foram levados à adoção. Então, a gente, sem o menor compromisso da adoção, a gente quis conhecer a criança e a gente foi levada para o abrigo onde ela estava. Sim. E fizemos a visita pública. Então foi bem rápido, assim, eu acho que numa questão de 15 dias a gente já estava entre a reunião com a psicóloga, aí a primeira reunião no abrigo, que a assistente social, a psicóloga do abrigo, a diretora também tiveram uma conversa e aí passam assim as informações sobre a criança pra gente e colhem também as informações sobre nós. Então, eu imagino que no intervalo de uns 15 dias a gente estava conhecendo. Tá, e como é que foi a indicação? Como é que foi o conhecimento com a afilhada ainda, né? Assim, não tinha como... O meu marido fala que desde o início ele sabia que era a nossa filha. Então, assim, o coração bateu, né? E eu estava muito apreensiva, assim. Eu tinha um medo, eu sou muito pé no chão, assim, muito racional, sabe? Então, eu não queria criar uma expectativa. Eu tinha medo de me empolgar com uma coisa que de repente não fosse aquilo, né? Porque trata-se de uma criança que já com 10 anos. Então... assim, ela também tem que se apaixonar por nós, né? Com certeza. E então elas passaram assim o perfil de como era, uma criança alegre, extrovertida, super comunicativa, atlética,
que fazia natação, naquela época fazia natação, fazia atletismo e tudo, e a gente, com os olhinhos brilhando assim, né, louco para conhecer. E mostrou uma foto pra gente. Aí eu acho assim, depois de você ir pro abrigo, você vê uma foto, sabe, não tem mais, eu acho que assim, você já aceitou, né? Sim, então, com certeza. A gente já sabia que era ela. E ela? Aí a gente foi para uma visita pública. Então estavam todas as crianças assim no abrigo e a assistente social vai falando pra gente, olha, essa é a, sei lá, essa é a Maria, essa é a Carol, essa é a Amanda. E a gente já tinha visto a foto e aí a gente já sabia que era ela. E ela estava toda envergonhada. Foi uma hora de almoço no abrigo, então ela estava sentada na cadeira, assim, na mesa com as outras crianças, eu nunca vou me esquecer. E ficou toda envergonhada, assim, aí as crianças, um movimento de alguns sair para a escola, outros irem para a Vila Olímpica. E ela não quis muito conversar, algumas crianças já se aproximaram para saber, eles ficam curiosos também para saber o que a gente está fazendo ali, se a gente vai adotar. A gente falando que não, que a gente só vinha para conhecer mesmo o abrigo. E ela não queria saber de papo com a gente, não. Então eu tive que ir buscar, sem ela saber que a visita era para ela, né? Ela não pode, nesse momento, ficar sabendo. Então eu fui, dei um abraço, brinquei, chamei para a sala, fiquei contando história, levei livros nesse dia para doar para o abrigo. Depois teve a segunda visita também, ela ainda não sabia. Só depois da terceira visita, aí eu fui num sábado de manhã para contar história para as crianças. Levei algumas atividades de papel, então... Aí só depois da gente sair que a psicóloga conversou com ela, chamou, perguntou se estava gostando desse casal que estava vindo visitar. E aí ela... Imagina a expectativa, né? A pessoa. Nossa, e eu louca assim, indo para casa já louca para a psicóloga ligar pra gente. E aí, né, o que ela falou, né? E aí ela falou que queria, sim, vir passear na nossa casa. E aí começou o namoro. Que bom. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos com Cíntia Prudente falando da sua experiência adotiva.